The fascination of what happened at Heaven's Gate continues today. In fact, here at the Sheriff's Museum in Old Town, there is a replica display of what happened that day 25 years ago. Em 97, algo bizarro aconteceu em San Diego, Califórnia. 39 pessoas foram encontradas sem vida numa mansão, todas se vestindo identicamente com a mesma mensagem sinistra deixada para trás. Estamos deixando esse mundo para alcançar a verdadeira realidade. Eles faziam parte de um grupo chamado Heaven's Gate, um culto que acreditava que tudo nesse mundo era uma ilusão, apenas um teste antes de alcançar uma existência superior. Para eles, tudo ao seu redor, as notícias, a história, até mesmo seus próprios sentidos era uma mentira fabricada, projetada para mantê-los presos. Parece insano, mas daí você percebe que essa não é a primeira vez na história que as pessoas questionam se a realidade é real. Séculos antes dessas pessoas, antigos textos hindus falavam de Maya, a grande ilusão que engana a humanidade, fazendo ela confundir o temporário com o eterno. Mas você não precisa de filosofia antiga ou cultos para dizer que algo está errado. Você mesmo já sentiu isso. Existem momentos na vida que parecem roteirizados, coincidências que parecem perfeitas demais, padrões que se repetem como uma simulação mal escrita. Um estranho terminando sua frase antes mesmo que você a diga, uma música tocando no rádio logo depois que você estava pensando nela, uma memória vívida de algo acontecendo apenas para ser informado de que nunca aconteceu. É fácil descartar isso como meros acasos, mas quanto mais fundo você vai, mais perturbador se torna. E é aqui que as coisas mudam, porque e se eu te dissesse que tudo que você conhece, suas memórias, suas crenças, sua percepção da realidade não é tão real quanto você pensa? Suas memórias podem ser reescritas, seus sentidos podem ser enganados, toda a sua compreensão da vida pode ser uma ilusão. A própria ciência já provou que a realidade se dobra com base em como a observamos. No famoso experimento da dupla fenda, físicos descobriram que as partículas se comportam de maneira diferente quando observadas. Ou seja, o ato da percepção em si muda o mundo físico. Pensa nisso por um segundo. Se a realidade fosse tão sólida quanto acreditamos, por que mudaria simplesmente porque alguém está olhando? Isso significa que tudo que você experimenta, desde a forma como o mundo parece até como o tempo flui, não é fixo. É influenciado, moldado e até manipulado, não por alguma força superior, mas pela sua própria percepção. Então, o que acontece quando essa percepção não é precisa? E se toda a sua vida, tudo que você assume ser real for apenas uma ilusão altamente convincente, projetada para parecer real, mas cuidadosamente construída para te impedir de ver o que realmente está lá? Agora vamos mais fundo. Realidade. Nós a tomamos como certa. Confiamos em nossos sentidos, nossos pensamentos e nossas memórias para nos dizer o que é real. Mas e se eles estiverem mentindo para você? Isso aqui não é uma teoria maluca. Isso acontece o tempo todo. Pega as memórias, por exemplo. Você considera elas registros sólidos do passado, mas na realidade, elas são mais como um vidro frágil, facilmente distorcidas, remodeladas e até reescritas. Existe um estudo psicológico chamado O Experimento da Criança Perdida no Shopping. Nesse experimento, pesquisadores contaram às pessoas 4 histórias de sua infância. 3 eram reais, mas uma era completamente falsa. Uma história sobre se perder em um shopping quando criança. A princípio, a maioria dos participantes negou que isso tivesse acontecido, mas depois de alguns dias, algo aterrorizante aconteceu. Eles começaram a se lembrar, não apenas vagamente. Eles descreveram detalhes, a loja em que estavam, a sensação de pânico e até mesmo o alívio de serem encontrados. Mas aqui está a questão. Isso nunca aconteceu. Suas mentes foram enganadas para acreditar em uma memória completamente falsa, uma que parecia tão real quanto qualquer experiência verdadeira. Então, pergunta para si mesmo, se as memórias podem ser manipuladas tão facilmente, quanto do que você se lembra é sequer real?
E isso é só o começo. Toda a sua percepção do mundo é filtrada através do seu cérebro, o que significa que é altamente não confiável. Você vê cores, mas as cores não existem. Elas são apenas comprimentos de onda de luz que seu cérebro traduz no que você chama de vermelho ou azul. Você sente o tempo passar, mas o tempo não flui da maneira que você pensa. Einstein teorizou que o tempo se deforma e se curva dependendo de onde você está. Seu cérebro, no entanto, suaviza, fazendo parecer uma linha constante e previsível. Sabe a parte mais perturbadora? Seu cérebro é projetado para ignorar a realidade. Existe um fenômeno chamado cegueira por desatenção. Um grupo de pessoas assistiu a um vídeo de um jogo de basquete e foi solicitado a contar quantas vezes os jogadores passaram a bola. O que eles não perceberam foi que uma pessoa fantasiada de gorila passou bem no meio do jogo. E olha que ela não estava escondida, não foi uma coisa sutil, ela estava bem no meio. E mesmo assim, no entanto, metade dos participantes nunca a viu. Os cérebros deles filtraram a pessoa. Porque seu foco estava em outra coisa, sua realidade ignorou o que estava bem na frente deles. Agora, pensa nisso. Se o seu cérebro pode apagar completamente um gorila gigante andando por uma cena, o que mais ele apagou? O que mais você perdeu? E, mais importante, quem ou o que está decidindo o que você pode ver? Porque a verdade é que a realidade não é o que você pensa. É uma ilusão cuidadosamente construída, projetada para parecer real, enquanto te impede de perceber o que realmente está acontecendo. As rachaduras da realidade já estão se formando. A questão é, você está pronto para ver elas? Você acorda todos os dias, toma decisões, forma opiniões e navega pela vida, acreditando que sua mente é sua, que seus pensamentos emergem de algum núcleo interior do eu. Mas você já parou para considerar de onde vêm esses pensamentos? Não de alguma forma abstrata, mas literalmente. O que desencadeou o pensamento que você acabou de ter um momento atrás? Era realmente seu ou foi uma reação a outra coisa? Cada ideia que você tem, cada crença que você defende, cada preferência que você assume ser sua, pensa o suficiente e você vai encontrar uma teia de influências que você não escolheu conscientemente. Sua cultura, seu ambiente, os livros que você lê, as conversas que você ouve, até mesmo o ruído de fundo da sociedade, tudo isso se infiltra na sua mente, moldando a maneira como você vê o mundo, sem que você perceba. E essa é a parte estranha, porque seus pensamentos aparecem naturalmente na sua mente. Você nunca questiona a origem deles. É como se eles surgissem de algum espaço oculto dentro de você, mas quando você olha mais de perto, começa a ver algo perturbador. Seus pensamentos podem não ser tão pessoais quanto você pensa. Talvez as decisões que você toma não sejam realmente suas, mas uma resposta condicionada a coisas que você absorveu ao longo do tempo. Talvez as coisas que você defende com mais força, seus valores, seus gostos e desgostos, até mesmo seu senso de identidade, não sejam um reflexo de alguma verdade interior profunda, mas simplesmente o resultado da repetição. E se esse for o caso, o que significa ser você? Você já considerou o quanto da sua realidade é emprestado, não roubado, não imposto, mas sutilmente absorvido, como água penetrando numa esponja? Você nasceu num mundo que já estava em movimento, com sistemas, tradições e crenças que existiam muito antes de você dar o seu primeiro suspiro. Você não escolheu eles simplesmente foram passados para você, e no entanto, em algum momento, você começou a acreditar que eram seus. Pense em algo simples como seu nome. A única coisa que parece mais pessoal, mais você, entre aspas, nem sequer foi sua escolha. Foi dado para você antes que você entendesse as palavras. Você passou sua vida respondendo a esse nome, se identificando com ele. Mas se alguém tivesse te chamado por um nome diferente desde o nascimento, você se sentiria uma pessoa diferente? Agora, vamos pegar essa ideia e expandir ela além do seu nome. E o idioma que você fala, a maneira como você pensa, as coisas que você valoriza, você não inventou essas coisas. Elas foram baixadas em você através de anos de exposição, repetição e reforço.
Mas é aqui que as coisas ficam inquietantes. Se cada crença, cada medo, cada preferência que você tem foi plantada lá, então que parte de você é realmente sua? Neurocientistas descobriram algo fascinante sobre a tomada de decisões. Quando você acredita que está fazendo uma escolha consciente, seu cérebro já decidiu por você milissegundos antes que você se torne consciente disso. Em outras palavras, os pensamentos que surgem na sua mente, as opiniões que você tem, as ações que você toma, não se originam de onde você pensa. Seu cérebro está constantemente processando os sinais, moldando sua realidade antes mesmo que você tenha a chance de questionar. É como um roteiro pré-escrito que você confunde com livre-arbítrio. Você pensa que está no controle, mas de muitas maneiras você está apenas seguindo. E se esse for o caso, então que parte de você é realmente você? Se seus pensamentos surgem antes mesmo de você decidir pensá-los, e sua identidade é construída a partir de coisas que você nunca escolheu conscientemente, então quem ou o que está realmente no comando? Vamos um pouco além agora. Imagina que você acorda um dia sem memória de quem você é, sem passado, sem nome, sem identidade, apenas pura consciência. Você abre os olhos e começa a experimentar o mundo sem o peso de uma história, sem crenças, sem medos, sem expectativas. Agora pergunta para si mesmo: você ainda seria você? Essa pergunta não é apenas um experimento mental. Ela atinge o âmago do que pensamos ser a identidade. Assumimos que somos um eu fixo, um núcleo imutável, mas a realidade não funciona assim. Tudo sobre você é uma construção, uma montagem de memórias, experiências e condicionamentos que construíram a versão de você que existe hoje. Agora vou te falar algo que talvez te pare um pouco. Cientistas descobriram que a cada 7 a 10 anos, quase todas as células do seu corpo são substituídas. O você físico que existia uma década atrás já se foi. Cada parte de você, pele, órgãos, até mesmo células cerebrais, foi trocada peça por peça. Então, se seu corpo não é o mesmo e seus pensamentos estão sempre mudando, então o que exatamente é o você que permanece constante? Pensa nas crenças que você tem agora. 5 anos atrás, você teria concordado com tudo o que acredita hoje? Provavelmente não. E daqui a 5 anos, você pode olhar para trás e discordar completamente da pessoa que você é hoje. Então, se suas crenças, pensamentos e até mesmo seu corpo não são permanentes, então que parte de você realmente é? É aqui que fica ainda mais estranho. Já houve casos de pessoas com transtorno dissociativo de identidade, o que costumava ser chamado de transtorno de personalidade múltipla, onde uma personalidade tem uma alergia grave, mas a outra personalidade não tem. Pare e pensa nisso por um segundo. É o mesmo corpo, mas um eu tem coceira, enquanto o outro não sente nada. Isso não é só psicologia, isso é prova de que a mente não está apenas moldando como pensamos, ela está moldando como experimentamos a própria realidade. E se isso é verdade, se sua realidade é fluida, em constante mudança e moldada pela mente, então quem é o observador de tudo isso? E se você não for o pensador dos pensamentos, mas simplesmente a consciência que os observa surgir? E se você não for suas opiniões, seu passado ou mesmo seu próprio nome, mas algo muito mais profundo? Algo que não pode ser mudado, nomeado ou definido? Isso não mudaria tudo? Vamos aprofundar ainda mais. Existe um conceito na neurociência que pode mudar completamente como você se vê. Chama-se teoria da mente preditiva e sugere que seu cérebro não está apenas recebendo passivamente informações do mundo, ele está criando elas. Agora, enquanto você olha ao redor, você assume que está vendo o mundo como ele realmente é, mas e se eu te dissesse que não é isso que está acontecendo? Seu cérebro está prevendo a realidade antes mesmo de você experimentá-la. Ele pega memórias passadas, padrões e expectativas e constrói um mundo antes mesmo que os seus sentidos o confirmem. Isso significa que o que você pensa ser real é, na verdade, apenas a melhor suposição do seu cérebro sobre a realidade, com base no que ele já acredita. Isso explica algo chocante.
O porquê duas pessoas podem ver exatamente o mesmo evento e experimentá-lo de forma completamente diferente. É por isso que alguém criado com medo vai ver ameaças em todos os lugares, enquanto alguém criado com amor vai ver bondade nessa mesma situação. É por isso que uma música que não significava nada para você há 5 anos pode, de repente, te levar às lágrimas. Sua realidade não é objetiva, é uma ilusão pessoal costurada pelo seu cérebro. E a parte louca, você nunca verá a verdadeira realidade, porque o filtro da sua mente sempre vai moldar o que você experimenta. Agora, se sua mente está moldando sua realidade antes mesmo de você experimentá-la, então aqui vai uma pergunta: quem está no controle? Se cada pensamento, cada reação, cada crença que você tem é apenas um eco do passado, moldando como você vê o presente, você está realmente fazendo suas próprias escolhas? Ou você está simplesmente agindo um roteiro escrito por anos de experiências, condicionamentos e suposições inconscientes? Isso pode parecer aterrorizante, mas na verdade é libertador, porque sua realidade é uma construção, então isso significa que você pode mudá-la. Tem um experimento que neurocientistas fizeram onde mostraram às pessoas a cor azul e pediram que a descrevessem. Mas aqui tá a reviravolta. Certas culturas nem sequer têm uma palavra para azul. Para elas é apenas um tom de verde. E a parte insana, eles literalmente não conseguem ver o azul. Seus cérebros não o registram. Pensa nisso, algo tão simples quanto uma palavra pode decidir o que é real para você. Se sua linguagem, sua cultura, seu passado e suas emoções estão moldando o que você percebe, então quanto da sua vida é realmente sua? A verdade é que a realidade é algo que sua mente constrói, não algo que você recebe passivamente. E se esse é o caso, então a maneira como você experimenta a vida não está apenas acontecendo com você, ela está sendo criada por você. Mas quem é o você que está criando? Porque se seus pensamentos estão moldando o mundo antes mesmo de você percebê-lo, então o que está por trás desses pensamentos? E, mais importante, você pode acordar da ilusão antes que seja tarde demais? Vamos aprofundar ainda mais, porque se tudo que você experimenta é moldado por sua mente antes mesmo de você perceber, então o que isso diz sobre o livre-arbítrio? Você passa a vida acreditando que está fazendo escolhas, que está no controle de seus pensamentos, suas decisões, suas ações. Mas a neurociência moderna sugere algo chocante. Suas decisões são tomadas antes mesmo de você estar ciente delas. Teve um experimento onde cientistas conectaram pessoas a scanners cerebrais e pediram que elas apertassem um botão sempre que tivessem vontade. Simples, certo? Mas aqui tá a parte louca. O scanner cerebral detectou atividade antes que a pessoa tomasse conscientemente a decisão. O cérebro dela já havia decidido segundos antes de ela sequer estar ciente disso. Absorve isso por um segundo. Antes mesmo de você pensar que está fazendo uma escolha, seu cérebro já escolheu. Isso significa que sua mente consciente, a parte de você que pensa que está no comando, é realmente apenas um narrador, inventando razões depois do fato para explicar por que você fez o que fez. Então, você realmente está no controle da sua vida? Ou sua mente está simplesmente executando um programa posto em movimento por anos de condicionamento, hábitos e vieses inconscientes? É aqui que as coisas ficam ainda mais perturbadoras, porque se você está funcionando no piloto automático, então quem está realmente vivendo a sua vida? A maioria das pessoas nunca questiona isso. Elas vivem reagindo, assumindo que estão fazendo escolhas, nunca percebendo que estão presas em um ciclo de respostas condicionadas, hábitos e pensamentos pré-programados. Você percebeu uma coisa nesse vídeo? A sua realidade hoje não é fruto das suas escolhas. Ela é consequência das imagens que seu inconsciente guarda e que você nem lembra mais. E essas imagens foram impressas antes de você ter consciência de quem você é. Só que ninguém te ensina isso. Todo mundo fala de meta, afirmação, produtividade, mas ninguém te ensina como reescrever a linguagem que a sua alma entende. Porque não adianta pensar diferente se o seu corpo ainda vibra escassez,
rejeição, medo ou autossabotagem. Você está preso em padrões porque existe um código mental inconsciente rodando dentro de você, baseado em imagens emocionais do passado. Enquanto esse código não for reescrito, você vai repetir os mesmos padrões. Mesmo mudando de cidade, de profissão, de relacionamento, o ciclo continua. Só que existe uma forma de mudar isso. E não é coaching, não é autoajuda, é um processo profundo, guiado passo a passo que une espiritualidade viva, neurociência prática, reprogramação do corpo e da mente e palavra.